dia, meus irmãos. Hoje vamos para o nosso último devocional no especial de Páscoa. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, dos versos 1 até o 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Já é domingo, o terceiro dia após a crucificação. Algumas mulheres, entre elas Maria Madalena e a outra Maria, foram ver o sepulcro. O fato de Mateus usar mulheres aqui como as primeiras testemunhas da ressurreição revela a autenticidade dessa narrativa, uma vez que o testemunho das mulheres não era aceito nos tribunais israelitas. Então, alguém que quisesse forjar algum documento, certamente teria relatado o testemunho de homens e não o de mulheres. No entanto, Mateus ele tem um compromisso com a verdade. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. A natureza não apenas revela os atributos invisíveis de Deus e ainda geme aguardando a sua manifestação, a manifestação de Cristo, como está a serviço do seu poder e dos seus propósitos. Houve um grande terremoto, o anjo removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Como se isso não bastasse, o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas temeram, quase que da mesma forma que o terremoto, na mesma intensidade, eles tremeram de medo e ficaram como se estivessem mortos. As mulheres também, elas estão apavoradas aqui, mas em instantes elas serão tomadas por um misto de medo e alegria com a boa notícia anunciada pelo anjo. Sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. A pedra ela foi removida, não para que Jesus pudesse sair do túmulo, mas para que as mulheres e os discípulos pudessem entrar e ver com os próprios olhos. Um detalhe ainda mais importante aqui: ressuscitou como tinha dito, é o que o anjo diz aqui a estas mulheres. Jesus anunciou que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Assim como ele entregou a sua vida decididamente, ele a tomou de volta poderosamente. Então, diante dessa boa notícia, aquelas mulheres, elas foram incumbidas da missão de anunciar aos discípulos a respeito da ressurreição. Você é daquelas pessoas que, diante de uma boa notícia, quer ir logo contando para todo mundo o que aconteceu, né? Fulana está grávida e lá está você já ansiosamente contando com gosto a boa notícia para todo mundo que você conhece? É bom ser o portador de boas notícias, não é mesmo? Mas aqui a grande novidade transformaria vidas definitivamente. Tiraria aqueles sufocados pelo luto, da desesperança para a vida. Eu e você também fomos convocados aí. No final desse capítulo, do capítulo 28, Jesus ordena: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Nós somos portadores de boas novas, das boas novas do Evangelho. Jesus, ele veio ao mundo. Jesus, ele morreu na cruz por nossos pecados
em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o pecado, vencendo a morte. Nos versos 9 a 10 do nosso texto devocional, Jesus ele viu a necessidade de ir ao encontro daquelas mulheres. Elas abraçaram os seus pés e o adoraram. As palavras de Jesus são de amor. Não temais, ide avisar a meus irmãos. Jesus ele chama seus discípulos de irmãos. Ele não aparece para tirar satisfação com eles sobre tudo o que aconteceu, mas uma vez que ele cumpriu com o seu propósito, ele deseja agora fortificar a fé desses queridos irmãos. Você um dia estará diante do Senhor Jesus. Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos com um corpo glorificado, à semelhança do dele. Quando Jesus ressuscitou, ele conquistou para nós uma nova vida semelhante à sua. Quando Jesus ressuscitou, a nossa justificação foi assegurada, ou seja, Deus aceitou a obra de Cristo e não sobrou culpa alguma sobre as nossas vidas. Não temais, Jesus Cristo vive. Ide avisar este mundo em trevas que ele ressuscitou, proclamar que a solução para o pecado foi manifesta, que já não é necessário andar sem direção. Ide e proclamai o evangelho a toda a criatura. Se fomos alcançados por tamanha salvação, por tamanha regeneração e esperança, não podemos calar. Que o Senhor Jesus renove a nossa esperança e o senso de urgência na proclamação da verdade para os que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe e renove verdadeiramente a nossa esperança nesse dia em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor, aquele que é a primícia, né? Ele foi o primeiro e um dia todos ressurgirão, né? Para alguns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Mas possamos nos alegrar nessa verdade e cumprir com a nossa missão, ir e proclamar o Evangelho. Ele ressuscitou, Cristo vive, anuncia essa boa nova no dia de hoje. Daqui a pouco você poderá acompanhar o início aqui da nossa escola bíblica dominical às 10 horas da manhã. Em virtude do nosso isolamento, nós vamos adiantar a classe única, e que seria então ministrada no período de férias. Então nós vamos meditar no Sermão do Monte, então a partir de hoje. E daqui a pouco, então, às 10 horas aqui no nosso feed, você pode acompanhar então a nossa escola bíblica dominical online. Até logo mais.